Boa noite, minha gente. Esta é a quarta aula de estatística. Vamos agora botar a mão na massa, vamos ver outros tipos de dados que podemos coletar, continuando na coleta de dados, né? Mas dessa vez vamos falar sobre medidas de posição. Então, gente, a estatística ela é dividida em vários tipos de medidas, tá? A gente vai ver aqui medidas de posição, medidas de dispersão, medidas de assimetria e medidas de curtose. Então a gente tem aqui essas medidas de posição são as mais comuns que todo mundo conhece. Tem a ver com média aritmética, mediana, moda e temos também quartis e percentis. Então, assim, quando a gente fala de medidas de posição, nada mais é do que falar de medidas que muita gente já conhece. Média, mediana, moda, quartil, percentil, todo mundo costuma ver isso no ensino fundamental. Mas assim, a gente vai ver agora com uma visão um pouquinho diferente, tá? Sobre o que são essas coisas. Porque a gente vai entender agora por que o nome posição, assim, o que isso indica, o que a média indica de verdade e o que a gente pode conseguir com ela. Então a gente vai um pouquinho além do ensino fundamental, tá? Em relação ao por que a gente aprende a média, mas ao mesmo tempo também a gente vai entender como que calcula a média, mediana, essas coisas, quando a gente vem com uma base de dados que é um pouco diferente do normal. Vocês provavelmente aprenderam média, mediana e moda numa base de dados normal, né? De que vem só um bando de dados jogados, assim, ao vento. Mas e se vier com classe, se vier com uma distribuição, como que a gente calcula a média nesses casos? Então, hoje é para isso. Então vamos lá, gente. Quando a gente está com aqueles dados jogados que eu acabei de falar, a gente chama de dados não agrupados, tá? São dados que estão simplesmente ao vento, assim. Olha o exemplo aqui, ó. Sabendo que a produção leiteira da vaca A, uma vaca qualquer, né? Durante uma semana foi de 10 litros, 12 litros, 13 litros, 13 litros, 15 litros, 16 litros, 19 litros. Qual foi a produção média da semana? Quanto em média ela produziu diariamente, mas durante a semana, né? Quando a gente fala isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o que vocês sempre aprenderam, que é só somar. Você soma tudo e depois divide pela quantidade. Isso a gente chama de média, tá? A média é justamente a soma de tudo dividido pela quantidade total. Aí você vai ver, se você fizer isso, que a média é 14. Quando a gente pensa desse jeito, tá, gente? Quando a gente faz isso, a gente faz, na verdade, a fórmula da média. A fórmula da média, ela se encontra aqui, ó. Parece feio, à primeira vista, essa fórmula aqui, tá? E eu entendo vocês acharem feio. X com chapeuzinho, esse chapeuzinho aqui, tá vendo? Esse chapeuzinho é o que a gente considera média, tá? Isso aqui, quando tem chapéu, a gente fala que isso é a média, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Isso é uma nomenclação normal. Então, ele tá falando aqui, a média é igual a somatório. Isso aqui, ó, essa letra é de somatório, tá? É de somatório de xi sobre n. O que é somatório de xi? Somatório de xi nada mais é do que somar tudo, tá? Xi é um dado, você vai somar todos os x. Tá? Aí você vai somar, no caso, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Então, assim, você vai somar todos os x. E além de somar todos os x, você vai dividir no final por n, que é a quantidade de x que você viu, quantidade de somatório. Então, é isso exatamente que a fórmula aqui está falando, tá? E é importante vocês lerem essa fórmula, por isso que eu vou insistir em mostrar a fórmula aqui em sala de aula. Que é importante vocês lerem, porque a gente vai acabar vendo outros tipos de teorema e tudo mais, e é importante vocês entenderem a nomenclatura para esses problemas. Então tá, média, todo mundo já entendeu. Exatamente isso. Tá, ok. Média é justamente isso aqui. Agora, perceba uma coisa aqui. 14 não necessariamente está dentro desses dados aqui, tá? Nenhuma hora aparece 14. Então a média não necessariamente vai aparecer, não é necessariamente um dado, tá? Só para vocês ficarem entendendo isso. E qual é a importância da média? A média, ela nos dá um posicionamento. Por que a gente pensa em média? Porque a gente pensa justamente aonde você se encontra. Quando você fala esses números aqui de forma bem, foi 10, 12, 13, 15, 16, você não está falando nada com nada, você está falando só dados que estão aparecendo. Mas aí quando você já chega e fala assim, e a média é 14, você se posiciona, você sabe aonde você se encontra. Tô perto então do 14. Então a ideia do posicionamento, de uma medida de posição, é justamente saber disso, onde você está perto mais ou menos, tá? Além de média aritmética, gente, tem um conceito aqui que eu quero que vocês entendam. Existe algo chamado desvio em relação à média, tá? Desvio em relação à média é quanto cada número se desviou da média. Então assim, você sabe que a média é 14, né? Tá, mas nenhum número aqui é 14. Então todos os números aqui desviaram dessa média, eles foram para algum lugar que não é média. No caso, 10 desviou da média em 4 unidades, tá? Ele desviou em menos 4, na verdade. O 12 desviou em menos 2. O 13 desviou em menos 1. O 13 também, de novo, desviou em menos 1. O 15 mais 1. O 16 em mais 2. E o 19 mais 5. Então repara que a gente tem essa nomenclatura que é chamada desvio em relação à média, que é o quanto cada número
está desviando da média, que é simplesmente o número em si menos a média, tá? Esse é a relação do desvio. Quando a gente vai ver o problema anterior, então vamos ver aqui, ó, o que eu acabei de falar, né? 10 menos 14, menos 4, menos 2, menos 1, menos 1, 1, 2 e 5. Repara que esses desvios aqui, que foram justamente o quanto cada número saiu de relação à média, se você somar, o que vai acontecer? Menos 4 menos 2 dá menos 6. Menos 6 com menos 1 dá menos 7. Menos 7 com menos 1 dá menos 8. Menos 8 com mais 1 dá menos 7, no caso. Menos 7 com mais 2 dá 5. Menos 5. E menos 5 com 5 dá 0. Assim, uma coisa que vocês vão reparar, toda vez que vocês tirarem a média e pegarem cada número e diminuir pela média, a soma desses desvios tem que dar 0, tá? Então essa aqui é uma das propriedades do desvio e também com relação à média. A soma algébrica dos desvios é sempre nula, tá? Isso é muito importante vocês notarem. Então se você vai fazer os desvios e você reparar que a soma deles não dá 0, quer dizer que a média está errada. Tem alguma coisa com relação à média aí que está errada. Então os desvios em relação à média são sempre 0. A soma deles é sempre 0. Outra coisa com relação à média que é bem interessante. Quando você soma ou subtrai, no caso, uma constante C de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada nessa constante. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, tá vendo aqui, ó, 10, 12, 13, 13, 15, 16, 19. Vamos agora aumentar 2 em cada número ali. Em vez de 10, vamos botar 12. Em vez de 12, vai ter 14. Ó, eu vou aumentar 2 de cada número, tá? 15. 18. Tá? 16 mais 2 dá 18. 19 mais 2 dá 21. A soma total disso é 112, dividido por 7, que é a quantidade, é igual a 16. Então o que aconteceu aqui, gente? Quando você soma, por exemplo, 2 em cada número dos seus dados, no final, a sua média também é somada por 2. Essas propriedades, assim, elas parecem muito loucas de início, né? Mas elas são muito importantes para a gente entender algumas coisas que a gente vai ver no segundo semestre, tá? De estatística, na aula 2, na estatística 2. E também para entender algumas coisas que a gente faz nos bancos de dados e o que está acontecendo neles. Por exemplo, se você passa de dólar para real, o que está acontecendo quando você passa de dólar para real? Assim, o que acontece com a média de um produto? E entre outras coisas assim. Então, assim, essas propriedades são muito importantes. A gente vai descobrir a importância dela com o tempo. Assim, quando você vai acabar aplicando ela em algumas horas que vocês nem esperam. Então, assim, fiquem de olho nisso. Quando você soma algo a cada dado seu, soma 2 em cada dado seu. O que acontece? A média também é somada em 2. Foi o que eu fiz. Aqui no caso eu somei para 5, você vai descobrir também, quando você faz essa conta, a média sai de 14 para 19. Não tem jeito, gente. É uma propriedade que você vai ver, pode testar em qualquer jeito, sempre vai dar certo. Agora, sobre multiplicando. Quando você multiplica ou divide todos os valores de uma variável por uma constante, a média do conjunto também fica multiplicada ou dividida para essa constante. Então, no caso aqui, se a gente, em vez de somar 2 em cada dado, a gente dividir por 2 ou multiplicar por 2, a média também vai ser dividida por 2 ou multiplicada por 2. Então, no caso aqui, eu multipliquei por 2, assim, então antes era 10, ficou 20, antes era 12, ficou 24, antes era 13, ficou 26, antes era 15, ficou 30, antes era 16, ficou 32, antes era 19, ficou 38. Então, o que acontece quando você tira a média disso? Você descobre que agora a média é 28, sendo que a média era 14. Então, o que aconteceu? A média foi multiplicada por 2. Essas propriedades aqui, então, gente, essa aqui também é muito importante vocês aprenderem e entenderem ela, tá? E justamente por essa propriedade existir, é que a gente vai poder fazer algumas contas mais tarde. Então, gente, vamos continuar aqui, porque isso aí eu acho que média você já deve estar cansado de saber. Média desse jeito, então acho que todo mundo já aprendeu, né? Então vamos para a média de verdade aqui, uma média que vocês ainda não viram. Dados agrupados, sem intervalo de classe. Então, vamos pegar agora média com dados agrupados. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente faz essa tabela de frequência aqui, que a gente aprendeu na outra aula, então a gente aprendeu o seguinte: você vai a campo e você vê esses dados aqui loucos, né? Opa, você acabou de anotar lá os dados de forma bem solta desse jeito aqui. São dados não agrupados e eles estão bem loucos. Mas assim, você sabe que quando você vai a campo e você faz esses dados, você vai descobrir que se você tiver 200, 2.000, 500.000 dados, você não vai conseguir manter eles desse jeito aqui. Você vai querer agrupar eles numa tabela de frequência. Então é justamente isso aqui que está sendo feito. Está agrupando diversos dados numa tabela de frequência. Repara aqui que tem 2 zeros, tem 6 uns, tem 10 2, tem 12 3, tem 4 4. Em vez de você escrever 0 0 1 1 1 1,
2, 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 3, 3, 3, 3, 3. Em vez de ficar escrevendo cada um, você só fez uma tabela de frequência. Isso aqui é bem importante vocês entenderem. Essa tabela de frequências aqui, ela representa a quantidade de filhos que tem em famílias com, na verdade, a quantidade de meninos que tem em famílias com 4 filhos, tá? E aqui foram 34 famílias, né? A quantidade total de frequência. Então, assim, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Você sabe que tem, dessas 34 famílias, 2 famílias têm 0 filhos. Em outras palavras, tem 4 filhas, tá? Só tem mulheres. 6 famílias têm 1 filho e 3 filhas. 10 famílias têm 2 filhos e 2 filhas. 12 famílias têm 3 filhos e 1 filha. 4 famílias têm 4 filhos e 0 meninas. Então, vamos lá. Considerando a distribuição de frequência acima, percebe-se que a frequência são os números de vezes que se repete cada dado. Logo, ela funciona como um fator de ponderação, o que nos leva a calcular a média aritmética ponderada. Então, gente, repara aqui, você não tem só um zero, você tem 2 zeros, você tem 6 uns. Então isso complica o cálculo da média pra caramba, porque você, na verdade, teria que... se você for fazer os dados por conta própria aqui, na verdade, você teria que fazer isso aqui, ó. Você teria que fazer 0, mais 0, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Opa, mais 1 de novo. Agora a gente já fiz os 6 uns, né? Agora tem 10, 2, mais 2, mais 2, mais 2, e por aí em diante, né? Repara aqui que aqui tem 2 zeros, aqui tem 6 uns, e aqui teriam, no caso, 12 e 2, eu não vou escrever isso. Então repare que isso aqui pode ser escrito de outra forma, bem mais simples, né? Que é o seguinte, em vez de você escrever cada um por si, você escreve em conjunto, ó. 2 vezes 0 é 0 mais 0, mais 6 vezes 1 é 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 12 vezes 2 é 12 aqui? Não, é 10. 10 vezes 2 é 2 mais 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 2. Então, em vez de escrever essa loucura toda, você simplesmente multiplica. Vai facilitar seu trabalho. Então, assim, isso aqui é a soma da média aritmética. Você soma todos os seus dados para depois dividir pela quantidade, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai somar todos os nossos dados, depois vai dividir pela quantidade total, que são 34 famílias. Então é o seguinte, como que a gente escreve isso que a gente acabou de fazer, só que em fórmula matemática? A gente escreve desse jeito aqui, ó. A média, tá? A nossa média vai ser igual ao somatório, tá? Que é o que a gente fez aqui, ó. Somatório, tá? A gente está somando, da frequência vezes aquele dado. Olha aqui, temos 2 zeros, então é frequência, que é 2, vezes o dado, que é 0. Temos 6 uns, então é frequência, que é 6, vezes o dado, que é 1. Então aqui é a frequência, aqui é o dado em si. Então quando a gente faz isso, a gente está fazendo justamente isso aqui, ó. Esse é o somatório da frequência vezes o dado. Ok, dividido pela frequência total, a soma das frequências, tá? Por que a soma das frequências? Porque a soma das frequências é a quantidade total de dados que você tem. Então a soma dessas frequências todas aqui, ó. 2 mais 6 mais 10 mais 12 mais 4 é a quantidade total de dados, que são 34, que são 34 famílias, ó. 2 mais 6 mais 10 mais 12 mais 4 são as 34 famílias, que são a quantidade de dados total. Então a parte baixa simplesmente está falando soma todas as frequências, que vai te dar todos os dados disponíveis. E a parte de cima está falando multiplica cada dado pela frequência, que você vai fazer a soma total desses dados. Então a soma total dos dados dividido pela quantidade deles nada mais é que a média aritmética. Então, gente, a média aritmética, que quando você faz com uma tabela dessa, a gente pode também dizer que é uma média ponderada, nada mais é do que fazer isso aqui, tá? 2 vezes 0, mais 1 vezes 6, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 12, mais 4 vezes 4, dividido pela somatória das frequências, que você vai descobrir depois que é 2,3 o valor. Então o valor médio é 2,3. Então é o seguinte, o que esse valor médio diz? Te diz uma posição. Qual é a posição? Então é o seguinte, esse valor médio te diz algo. O que ele te diz? Ele te diz uma posição. Qual é a posição? Que as famílias têm, em média, 2,3 filhos. Em outras palavras, as famílias têm mais filhos que filhas. Entendeu? Essa é a posição. A 2 seria a média, né? Mas ele tem 2,3, então tem mais filho aí do que filha. Isso é a medida de posição, é a média, assim, por si só. E tem que lembrar aqui que, mas 2,3 significa que tem 2 crianças e um braço e talvez uma cabeça? Não, o 2,3 é só um número que representa, tá? Não é que você tem 2 filhos e o terceiro filho está cortado ao meio, não. Então, assim, lembrando que essa média aritmética, então, que a gente acabou de aprender, é justamente a medida de posição. Ela te indica onde você está, a base de dados sua está falando que as famílias têm mais filhos do que filhas. Então, seguindo, gente, esse aqui foi com
sem intervalo de classe, tá? Os dados estão agrupados em uma tabela de frequência, mas eles estão sem intervalo de classe. Agora, se a gente botar classe no meio, se a gente misturar as coisas, quando a gente vai falar aqui de dados que são contínuos, tá? Que como a altura, você vai precisar botar eles em classe, tá? Então vamos ver essa classe aqui, ó. Essa classe, a gente tem aqui 8 pessoas que têm uma altura entre 151 centímetros e 155, 11 pessoas que têm uma altura entre 156 e 160, 13 pessoas que têm altura entre 161 e 165 e uma pessoa que tem altura entre 166 e 170. Repara aqui que quando você agrupa em classe seus dados, você tem um problema grave. Que você, no final, como está agrupando, você está resumindo seus dados de forma que não deveria resumir. Você está jogando, falando que todos aqueles dados ali estão naquela classe, ponto, acabou. Então, assim, você está perdendo umas informações no meio, tá? Você, por exemplo, não sabe qual é a altura de verdade de cada pessoa nesse caso. Você simplesmente sabe que elas estão ali dentro, elas estão no meio estão entre 151 e 155. Tá, qual é a altura de verdade? Sei lá. Elas estão ali naquela classe. Ela pode muito bem ser todas essas 8 pessoas ter 1,51 m, quanto as 8 pessoas podem ter exatamente 1,55 m. Você não tem a menor ideia. Como elas podem estar muito bem agrupadas, bem misturadas. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que quando você está lidando com classes e quer tirar a média, você não tem um número de verdade. Então o que você faz? A gente vai considerar que cada número aqui dentro, tá? Dentro dessa classe aqui, vai ser igual ao ponto médio dela, tá? A gente vai considerar isso. Ah, eu não sei qual é a altura da pessoa aqui, eu não tenho a menor ideia qual é essa altura dessas 8 pessoas. Tá bem, então vamos dizer que todas essas 8 pessoas têm 1,53 m, que é o ponto médio da classe. Então, essas 8 pessoas têm 1,53 m, essas 11 pessoas têm 1,58 m, essas 13 pessoas têm 1,63 m, essa uma pessoa aqui tem 1,68 m. Repara que isso pode estar totalmente errado, tá? Mas a gente vai considerar o ponto médio justamente porque assim mesmo que a gente vai errar na média, tá? A gente vai errar bem próximo, pelo menos, o mais próximo possível. E não vai errar demais. Então, repara aqui, quando você tem classe e você vai tirar a média aritmética, o que você vai fazer aqui? Você vai desconsiderar essa coluna, a coluna da classe de si, e vai considerar só a coluna do ponto médio. Você vai ignorar essa coluna aqui e vai considerar só essa coluna aqui. Então agora, se você desconsiderar essa coluna aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma tabela de frequência normal aqui, ó. Você tem a frequência, tem um ponto. É igualzinho a essa outra tabela de frequência que a gente viu aqui. Se é igualzinho a essa outra que a gente viu ali, frequência e ponto, frequência e ponto, frequência e ponto, frequência e ponto, a gente só usar a fórmula que a gente usou lá. Qual é a fórmula que a gente usou lá? 8 vezes 153, mais 11 vezes 158, mais 13 vezes 163, mais 1 vezes 168, dividido pela soma das frequências. Então a média aritmética, nesse caso aqui, dá 159,06. E repara que isso pode estar errado, porque a gente não sabe os valores de verdade das alturas, mas a gente aceita esse erro, porque a gente, de certa forma, simplificou o dado quando a gente transformou ele em classe. A gente perdeu a informação nessa brincadeira. Então, gente, média aritmética é uma coisa, moda é outra. Moda, ela lembra muito essa questão da roupa mesmo, tá? Nada mais é do que algo que veio da matemática. Então, quando a gente fala moda de verão, o que a gente fala? A gente fala de algo que é muito comum no verão. A roupa mais comum do verão. A moda do verão. Agora, quando a gente fala moda da matemática, a gente está falando no número mais comum, do valor que mais aparece, que é a moda, então, na matemática. Então, o valor que mais aparece é a moda. Só isso. Então, é o seguinte, gente. Quando a gente fala de moda, é só você ver qual o número que mais aparece. À primeira vista é tranquilaço, né? O número que mais aparece é só a gente contar, ó. O 7 aqui nesse exemplo. 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15. Pô, o 10 é o que mais aparece, porque o 10 apareceu 4 vezes. Pô, tá fácil, não tá? De certa forma, tá fácil, porque é exatamente isso. Você só tem que contar, fazer a frequência de cada número. Você pode simplesmente pegar esses dados aqui e fazer a distribuição de frequência deles, que aí vai ser mais fácil e mais tranquilo ainda, que já vai aparecer qual que mais é a moda mesmo. Agora é o seguinte, pode aparecer alguns casos que não tem moda, é a modal. Todos os dados são iguais, toda a quantidade dos dados são iguais. A gente só chama de amodal e ponto, acabou. Tá bom isso. E pode acontecer também de você ter bimodal ou multimodal, que é, por exemplo, se aparecesse aqui, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 15. Então, 11 é tão comum quanto 10. A gente pode chamar de bimodal, pode ser até que é amodal. Assim, é amodal porque você não está dizendo qual é a moda. Ou você pode simplesmente falar, não, é bimodal. Tem duas modas aí que é evidente que são as que mais aparecem. Aí você escolhe o que você preferir chamar. Então, moda, gente, é só você ver qual que mais aparece. Quando você tem dados agrupados, a facilidade para identificar a moda é muito grande. É simplesmente você pegar o que é o dado que mais frequente, o que mais mostra.
Então assim, vamos ver aqui, qual é a moda desse aqui? A moda desse aqui é onde está a coluna da frequência, é onde tem maior frequência, é o 13. Então a moda desse dado aqui é o 13, a classe dessa altura aqui. Essa aqui é a altura mais comum. E esse ponto médio aqui é o ponto médio classe mais comum. Vamos ver aqui qual é a moda desse outro dado aqui. Ó. Também é fácil, né? É só ver a coluna da frequência e você vai identificar. A moda mais comum é o 12, é o que é a maior frequência. Então o ponto é o 3, tá? A frequência é 12, mas o ponto mesmo, a moda é o 3, o número de meninos 3. E a mesma coisa para aqui também, qual é a moda quando a gente fala aqui da vaca? Essa aqui é da vaca? Não, esse aqui é só um exemplo. A moda, nesse caso aqui, é 18, que apareceu 2 vezes. E o da vaca, o exemplo da vaca, ó, qual é a moda aqui nesse exemplo da vaca? É o 13, que aparece 2 vezes, enquanto o resto só aparece uma. Então, gente, a moda é bem tranquilo, é só você fazer uma contagem, ver qual é a frequência de cada um dos seus elementos e apontar para o que tem a maior frequência. Só isso. Repara aqui, ó. Quando a gente fala de moda, a gente vai falar muito desse tipo de gráfico aqui, ó. Você tem esses tipos de gráficos, que eu mostro uma foto aqui. Geralmente esses gráficos são o seguinte, o eixo Y, ele representa a frequência. O eixo X representa o que você está estudando. Então aqui, como esse eixo Y representa a frequência, quanto maior, mais frequente. Então aqui temos um ponto em que essa curva aqui, ó, essa curva de sino, que tem maior frequência. Então esse ponto aqui seria a moda, tá? Que seria a maior frequência de todas, porque o eixo Y é da frequência. Aqui é não modal, porque todos eles têm a mesma frequência, tá? Tipo, seria aquele caso lá, quando tá tudo igual. Também há modal, nesse caso aqui, quando é exponencial, a quantidade de frequência. Repara aqui que aqui só vai crescendo, 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 crescendo. Nunca vai chegar uma hora que vai ter, de fato, um número que é maior de todos. Esse aqui a gente fala que é antimodal, porque vai para os dois lados a questão da frequência, ó, tanto desse lado quanto para esse outro lado. Aqui é um bimodal, tem duas frequências maiores, tá? E aqui é um trimodal, tem 3 frequências maiores. Você pode resumir entre algo modal e algo amodal, tá? Se você quiser resumir. Esse aqui esse aqui tem moda, esse aqui não tem moda. Esse aqui não tem moda, esse aqui não tem moda. Esse aqui tem uma moda, esse aqui tem uma moda, que é essa aqui só. Você pode resumir também dessa forma. Então assim, algumas vezes você deve se perguntar, cara, por que o Leon está ensinando tanta coisa? Por que não só ensinar a média aritmética e pronto, acabou? Por que tem que ensinar a média aritmética, moda, eu ainda tinha falado de mediana, né? Então é o seguinte, gente, a gente ensina tudo isso porque a média aritmética, ela realmente é muito boa, mas ela não é perfeita. Ela tem alguns probleminhas nela, tá? Os problemas da média aritmética ocorrem quando você tem algo assimétrico. Quando você tem algo assimétrico, a sua média acaba sendo puxada para o lado assimétrico. Então vou pegar aqui um exemplo na internet. Aqui, ó, eu na cara de pau mesmo, aqui eu pesquisei. Vamos ver aqui umas curvas assimétricas pela internet. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa curva aqui assimétrica, vocês estão enxergando? Qual o problema por ela ser assimétrica? Repara que aqui tem um lado e aqui tem esse lado mais puxado, assim, ó. Tá bem mais esticado. Qual o problema disso aqui? O problema é que a média aritmética, por esse lado aqui ser mais puxado, e como ela considera todos os números da sua função, ela vai acabar indo por esse lado mais puxado, ela vai acabar indo para a direita também. Assim como aqui está sendo puxado para a direita, a média também é puxada para a direita. Então a média tem esse problema, ela é muito boa porque ela acaba considerando todos os seus dados, mas se tiver um dado um pouquinho errado, puxando a sua reta para a direita ou para a esquerda, a sua média aritmética vai junto. Ela tem esse problema, ela é frágil, assim, ela vai com qualquer um. Agora, a moda não, a moda é bem difícil. A moda, ela só vai se você tiver maior frequência. Ela só considera a maior frequência. A maior frequência está aqui. Não importa se você tem uma assimetria para lá e qual o tamanho dessa assimetria. A moda sempre vai estar aqui, no maior ponto. Então, assim, a moda, ela tem uma vantagem. Ela sempre fica no maior ponto e pronto, acabou. Então, assim, não importa se você está puxando para lá ou puxando para cá. A moda sempre vai ser a mesma, ela sempre vai permanecer ali no maior ponto. Então, dependendo do que você está estudando ou trabalhando, vale mais a pena você olhar para a moda do que você olhar para a média aritmética. Porque a média aritmética pode estar louca, assim, é uma coisa assimétrica, então ela pode estar sendo puxada para um lado ou para o outro e você não tem a menor ideia. O que é a média de fato? Onde está de fato a sua curva? Enquanto a moda não, a moda está sempre lá. É muito importante vocês olharem para a moda, tá? Ela também dá uma ideia, assim, sobre a questão da assimetria de uma curva, tá? Justamente porque uma curva, se a moda tá de um lado e a média tá lá do outro, provavelmente é porque a curva puxou a média para aquele lado. Vamos seguir a vida aqui, gente. Então vamos lá, vamos falar de mediana agora. Média, moda, mediana, né? Vamos lá, mediana para dados não agrupados. Mediana, gente, é a medida de posição que diz qual é o número que está no meio, tá? No meio
não é um meio qualquer, não, tá? Por exemplo, esses dados aqui, qual é o número que está no meio? Ah, pô, o número que está no meio é o número 18. Tá bem aqui no meio, né? Aí tá errado, tá meio errado, tá? Então, assim, os dados, quando a gente fala de mediana, a gente fala do número do meio corretamente. Só que não é qualquer número do meio, é o número do meio em posição, em ordem, tá? Então, assim, o primeiro passo, quando a gente vai falar de mediana, é botar em ordem seus dados. Aí, a mediana só é o número que está no meio, mas é o número que está no meio conforme uma ordem que você dá. Então, nesse caso aqui, ó, esses dados aqui, você não pode fazer nada com eles, mas no momento que você põe eles em ordem, aí você pode começar a calcular qual é o número que está no meio dessa ordem aí. Então 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18 é de fato algo que tem ordem, tá? Porque você vê aí uma ordem crescente. Qual é o número que está exatamente no meio desse conjunto de dados? O 10. O 10 está exatamente no meio desse conjunto de dados. Repara que tem 4 dados para a esquerda do 10, 4 dados para a direita do 10. Então o 10 está exatamente no meio. A mediana nada mais é que você ir lá e escolher qual é o número que está no meio. E o número que está no meio é exatamente o número que você consegue contar e dizer, olha só, ele está no meio porque tem X dados para a direita e X dados para a esquerda. Então ele está exatamente no meio. Quando você tem um caso ímpar de dados, isso é fácil, tá? Realmente você vai conseguir descobrir que vai ter um número par para a direita e um par para a esquerda e vai sobrar o próprio dado. Isso acontece no número ímpar. Quando você tem um número par de dados, você vai ter um problema. Olha só esse aqui. Esse aqui é o número par de dados. 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21. Tem 8 dados aqui. Você tem um problema que você não tem nenhum número que está no meio. O 10, por exemplo, ele tem 3 números para a esquerda, mas tem 4 para a direita. O 12 tem 3 números para a direita e 4 para a esquerda. Então não tem nenhum número no meio. Você sabe que o 10 e o 12 são os números que estão mais ou menos no meio, mas não estão exatamente no meio. Então, para quando você tem um conjunto ímpar de mediana, de conjunto de dados, você sabe que a mediana é o número do meio. Quando você tem um conjunto par de conjunto de dados, cara, você tem um problema aí, que não existe o número do meio. Então a gente diz que o ponto médio dos dois números que supostamente estão mais ao meio, eles seriam justamente esse ponto médio seria justamente a mediana. Então, no caso aqui, a mediana é o ponto médio entre 10 e 12. 10 mais 12 dividido por 2 é 11. Então, a mediana tem valor 11. Então, gente, mediana nada mais é, então, que o número que está no meio, tá? É outra medida de posição definida como o número que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma ordem. Então, é exatamente o que eu falei. É o número que está no meio. Não precisa inventar muita moda, não. Então vamos lá, gente. Mediana, fácil para quando você está com um conjunto de dados não agrupados, né? Vamos para conjuntos de dados agrupados. Isso aqui começa a ficar maluco. E aí, qual é a mediana? Qual é o número que se encontra no meio? Então, para quando você está com um conjunto de dados agrupados, isso fica mais difícil de calcular. Qual é o número que está no meio aqui? Ó? É o 0, eu sei que tem 2 zeros, sei que tem 6 uns logo depois, sei que tem 10 2 logo depois, né? Tem 10 2, 12 3 e 4 4. Tá, é complicado, né? Eu sei que tem 34 elementos, tá? Nessa frequência. Se fizer a somatória aqui, você vai descobrir que são 34 a frequência total. Se são 34, a gente quer o elemento que está na 17ª posição. Mas e aí? Para a 17ª posição, qual é o número que está na 17ª posição aqui? Pô, complicado, né? Então é o seguinte, a frequência acumulada, ela vai te ajudar a achar a mediana em casos nesse tipo de tabela de frequência. Ela serve justamente para isso. O que a frequência acumulada vai dizer aqui? Ela vai dizer que o número 0, né, o número de meninos, as famílias que têm 0 meninos, eles estão na posição 1 e na posição 2, tá? Porque a frequência acumulada diz que vai 2 aqui na primeira linha. Agora, a quantidade de famílias que tem um menino só, o que está acontecendo aqui? Eles têm 6 frequências, tá? E essas 6 frequências ocorrem entre a posição 3, que é logo depois da frequência acumulada da 0, tá? Então na posição 3, a posição 8ª. A frequência acumulada te ajuda, então, a identificar a posição justamente desses termos. Então, assim, as famílias que têm 2 meninos, o que está acontecendo aqui? Essa família estão na posição 9ª, a posição logo depois da última de famílias com um menino, até a posição 18ª. Então está na posição 9ª até a 18ª. As famílias que têm 3 filhos, elas estão justamente na posição 19ª até a posição 30ª. E as famílias que têm 4 filhos estão na posição 31ª até a 34ª. Então repara aqui que a frequência acumulada, ela te fala justamente as posições que tem cada termo que você está vendo. Então é o seguinte, se você sabe que o termo 2 está entre a posição 9ª e a posição 18ª, e você sabe que a mediana está na posição 17ª, você sabe que a mediana está
na posição 2, que está ocorrendo entre a posição 9ª e a posição 18ª. Vocês conseguiram entender isso? Então a mediana está na posição 17ª e ela ocorre entre a posição 9ª e 18ª, né? 17ª está entre a 8 e o 18. Então está ocorrendo com famílias que têm 2 meninos. Gente, intervalo de classe, tem uma regra muito louca aqui para intervalo de classe, que é essa regra aqui. Eu não gosto de mostrar muito essa regra aqui, eu não deixo cair na classe, né? Eu não dou na prova. Então podem ignorar essa parte aqui, tá? De como que é calculado mediana para quando tem classes. Eu acho importante mostrar aqui nesse resumo para vocês, porque é importante vocês saberem que existe uma regra diferente para quando tem classe e você calcular a mediana, mas não é o caso nosso, a gente não acha que é importante vocês ficarem decorando esse tipo de fórmula aqui. Isso aqui não vai te levar para nenhum lugar na vida. Então, vamos seguir, gente. Quando a gente fala de mediana, moda e média, reparem aqui então que a gente já falou das 3, né? Quando você tem uma coisa exata, assim, tá vendo? Você tem uma curva aqui de sino que é exatamente simétrica, você vai descobrir que a média, a mediana e a moda elas vão ser sempre iguais. Isso aqui é bem legal. E quando ela é assimétrica, que nem eu falei lá no início, você vai descobrir que a média, a mediana e a moda elas vão ficar dispostas desse jeito aqui. A moda sempre vai se manter lá no topo, tá? Ela é muito boa por isso, ela vai sempre se manter no topo, na maior frequência, enquanto a média vai junto com essa simetria. Se a simetria vai para a direita, a média vai para a direita. A mediana também vai. Ela vai só um pouco menos que a média, tá? Então elas têm essa relação aqui. Então, assim, existem outras medidas de posição também, tá, gente? Eu falei hoje de média, mediana e moda. Mas existem outras medidas de posição. Existe percentil, existe quartil. A média, mediana e a moda são as mais importantes. Então, por isso que a gente vai ficar por aqui hoje. Mas eu deixei um resumo também para quem quiser ler sobre o que é quartil e o que é percentil. Aí vocês ficam à vontade aí para dar uma olhada. E como sempre, além disso, também deixei uns exercícios para vocês darem uma olhada e vocês fazerem durante a semana. E qualquer dúvida, eu responderei os comentários. Então, até semana que vem com mais aulas de estatística.